Quer aprender a montar seu negócio online do absoluto zero e começar a ganhar dinheiro através da internet? Acesse o link no primeiro comentário fixado. Agora tem uma última aqui da Ana Cristina, que é sobre... Ela perguntou sobre o rei Salomão. Ela perguntou por que ele era o homem mais sábio do mundo e qual exatamente era a extensão do seu conhecimento. Acho que ela quis perguntar o que ele sabia exatamente que tornava tão sábio. E eu vou completar com aquilo que a gente estava falando antes de começar aqui. Se ele realmente aprisionou demônios, se ele buscou algum contato com... Tem o lance da clavícula de Salomão, dele ter aprisionado 72 demônios. Sim. Goética, né? É verdade. Tem parte disso que no judaísmo a gente vê como verdade, que é o seguinte, o rei... Quem fez a pergunta mesmo? Ana Cristina. Ana Cristina, então, olha que legal. Comendo chocolate, né? Tá acabando com ele, eu tô ligado aí, Quis pegar no flagra pra ver se tá gostoso. Tô ligado. A Ana Cristina fez uma pergunta muito legal. A sabedoria do rei Salomão, ele é muito, grandioso. Tem um canal lá do Primo Rico que ele ficou... Vamos tentar imaginar quanto seria hoje em dia, grana. Quer dizer, tem uma coisa poderosa de quanto ele era realmente completo, no aspecto de que o que ele queria, ele conseguia. A Torá fala que ele subiu uma montanha para fazer um sacrifício para Deus como um dia comum, e ele dormiu e sonhou com Deus. Naquela época já não existia mais profecia de falar boca a boca. Era mais em sonho, transe, estado meditativo. E aí Deus falou para ele: qualquer coisa que você quiser me pedir, eu te dou, porque você é o filho do rei Davi, você é da casa de Judá. O Silvio Santos, por exemplo, é da casa de Judá. Pessoas que têm grande tendência a ser poderosas, você vai ver casa de Judá. E ele falou: você pede o que você quiser. Ele pensou e falou: olha, eu sou inconsciente, eu quero que você me dê o discernimento completo entre o bem e o mal, para que eu possa julgar o povo com justiça. Naquela época o rei funcionava como um juiz. Além de ser o rabino, de certa forma chefe, ele julgava os casos. E ele pediu, e Deus falou: por você não ter pedido dinheiro, não ter pedido várias mulheres, por não ter pedido tudo isso, eu vou te dar tudo junto. Eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar mulheres que vão te amar e vão te servir, eu vou te dar absolutamente tudo. E o rei Salomão tinha 1000 mulheres. Ele tinha 300 mulheres casadas e 700 concubinas. 1000 mulheres. Ele tinha um poderio absurdo militar. Ele tinha um poder de grana tão absurdo que a Kabbalah diz que chegou na América do Sul. A Kabbalah diz que o hemisfério sul do mundo recebeu escravos do rei Salomão que foram procurar o ouro vermelho, que em hebraico é chamado de Parvaim, que ele construiu o templo de Israel com ouro que veio do Brasil, que veio de parte da América Latina. Como é que a gente tem certeza disso? A Kabbalah diz que, inclusive, o rei Salomão deixou o nome dele em vários locais do mundo. Por exemplo, você tem o rio no norte, Rio Solimões. Ele não foi dado inicialmente por causa disso. Mas você tem, além do Rio Solimões, um grupo de nativos Solimões. E a Torá fala que um dos motivos, Kabbalah, um dos motivos que isso acontece é porque pessoas chegaram do rei Salomão e participaram de alguma coisa no mundo. Solimões vem de Salomão? Não obrigatoriamente. Tá. Não é certeza. O norte e o nordeste, muita coisa tem em hebraico, tá? Pará é vaca. Terceira maior agropecuária do planeta, se eu não me engano até agora 2022, é o Pará. Se você pegar Pernambuco, pé é boca, nam é buco em tupi, buco, se não me engano, é boca em guarani. Boca, boca, boca. Porque Pernambuco, ele era a base em porto e portuária de praticamente tudo que levava e trazia de comércio do planeta. Então tem essa teoria de que Salomão já chegou aqui na América antes mesmo do descobrimento e tudo mais. Exatamente. Inclusive, se você pegar o Ariano Suassuna, escritor, dramaturgo, livros maravilhosos que eu já li dele, ele fala, poxa, ele era muito nacionalista, né? Então ele falava, poxa, as pessoas falam do Brasil só depois de 1500. Isso aqui, só você puxar no YouTube sobre o que o Ariano Suassuna fala antes da chegada do Olavo de Cabral. Ele levanta um quadro de uma menorá, que foi escrita, se não me engano, Pedra da Gávea, que seria atualmente, uma menorá que foi escrita por nativos antes de ser descoberto. Então você tinha várias coisas judaicas no Brasil antes mesmo da descoberta do país. Porque quem conta história é sempre quem vence, quem conquista, né? Os índios não puderam contar a história. Mas essa é uma ligação que você tem, por exemplo, do rei Salomão. Ele se empreendeu Asmedeu. Asmedeu é considerado um chefe de uma entidade espiritual, em hebraico Asmedai, e essa força negativa estava atrapalhando a construção do primeiro templo. Então o rei Salomão sabia que se ele conseguisse prender ele não ia ter mais essa força negativa, o lado ruim que tentaria deter ele.
Então ele prende o Asmedeu, tem uma história um pouco longa, mas no final das contas ele prendeu, ele bota uma corrente em Asmedeu com o nome de Deus, o tetagrama, com as 4 letras. Assim ele não poderia arrebentar a corrente. Isso é uma corrente espiritual. E com isso ele foi preso até acabar a construção do templo. Depois teve um problema, porque o rei Salomão falou: de toda a sabedoria da minha vida, só tem uma coisa que eu não sei. O que é? Sobre a sabedoria da fantasia. Ou seja, o que é fantasia, o que é realidade. Eu não tenho essa sabedoria, o rei Salomão falou. E foi para eu te ensinar a me dar o seu anel, que é o anel com os 72 nomes de Hashem, de Deus, que tem a ver com o lado negativo que vem quebrar isso. Então. Final das contas, ele pegou o anel, lançou ele ficou anos vagando e ele foi visto como um mendigo até voltar. Salomão? Anos depois, Salomão. Isso que conta a Torá oral. Tá. E depois de anos, quando ele voltou para o reino, estava lá sentado no lugar dele como se fosse ele, o Asmedai, esse Asmedeu. E aí quando ele chega, o Asmedeu fala: você gostou da tua viagem? Eu não lembro, acho que foi 3 ou 7 anos que ele passou. Ele falou: como você fez isso? Eu passei... Aí o Asmedeu fala para os ajudantes: quanto tempo ele demorou? Ele falou: 5 segundos, 10 segundos. Ele só saiu e entrou. Só que na fantasia do rei Salomão, ele passou muitos anos. E ele falou: espero que você tenha aprendido a sabedoria sobre a fantasia. E isso tem muito a ver sobre a autoimagem. Como a gente se percebe e o que de fato eu sou. Tem um livro de psicologia que explica isso muito também, O Poder da Presença, da Amy Cuddy. Ela é uma TED Talker poderosa, estudou em Harvard Business School, e ela explica psicologicamente uma coisa que o judaísmo acredita muito. Se você compreende a tua autoimagem, o teu estado de presença, o que você é na tua essência, você tem mais facilidade de ser aquilo de verdade, de consolidar aquilo e fazer todo mundo te ver da mesma forma. É muita coisa. Rei Salomão é uma sabedoria também estupenda, mas tem muito a ver com o homem mais sábio do mundo, que ele foi.